Hoje em estúdio temos a deputada do PSD pelo Círculo de Vila Real na Assembleia da República, Maria Manuela Tender, de 42 anos, natural de Valpaços, professora, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Ensino da Língua e da Literatura Moderna, como referia a deputada do PSD na Assembleia da República, pelo Círculo de Vila Real desde 2011, na 12ª Legislativa sobre o governo de Pedro Passos Coelho. Integra 3 comissões parlamentares, a da Saúde, Educação e Negócios Estrangeiros, e vários grupos de trabalho. Antes de mais, agradeço por ter aceito o nosso convite para estar connosco aqui em estúdio. Muito obrigada. A primeira pergunta que lhe faço é, enquanto deputada, como é que vê na Assembleia da República o estado do país? Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. O país vive neste momento uma situação muito delicada. Nós fomos obrigados a recorrer à ajuda externa em 2011. O memorando de entendimento que o país subscreveu com a Troika era um memorando muitíssimo exigente. Tinha metas que ainda hoje não conseguimos cumprir, e este governo vem procurando fazer um esforço, que é um esforço considerável, de ajustamento orçamental, um trabalho muito rigoroso de controlo das contas públicas, um trabalho que é muitíssimo supervisionado, uma vez que nunca um governo esteve sob um escrutínio tão grande, quer um escrutínio interno por parte do Parlamento, quer também um escrutínio externo por parte dos nossos credores internacionais. Portanto, o trabalho do governo tem sido difícil. Naturalmente, nós vemos alguns indicadores neste momento que nos transmitem alguma esperança, e eu também entendo que é fundamental que as pessoas comecem a ter a noção de que há razões para ter esperança, de que a crise vai passar, não de hoje para amanhã, porque uma crise como a que nós vivemos não se resolve de um dia para o outro, mas há indicadores muito claros de que há um novo ciclo que se inicia, de que há uma nova fase que se está a começar. Recordo, por exemplo, os recentes dados facultados pelo INE, os dados facultados pelo Banco de Portugal, que nos mostram que há, portanto, aquela retração dos indicadores económicos que se vinha sentindo, começa neste momento a ser menor. O consumo privado também teve já algum aumento, portanto, houve uma ligeira subida do consumo privado. Há alguns indicadores, como, por exemplo, os do emprego, da empregabilidade, que o Eurostat também nos permite, neste momento, constatar, que foram criados no segundo trimestre deste ano mais postos de trabalho e, portanto, reduziu o número de desempregados, o que é importantíssimo, porque o desemprego é hoje um flagelo terrível que a sociedade portuguesa enfrenta. Portanto, vivendo embora uma situação muito complicada, o país, nós hoje temos alguns sinais de que as medidas adotadas pelo governo estão a dar os seus frutos. Naturalmente que não é só um trabalho do governo, é um trabalho também de todos nós, porque todos os portugueses têm sabido colaborar, têm assumido muita vontade de superar, de ver o país a superar esta crise, de construir um melhor futuro para as novas gerações. E, portanto, nessa medida, também tem sido muito importante esta colaboração dos portugueses, e temos sempre de a sublinhar e de lhe deixar uma mensagem de esperança, de que efetivamente nós conseguiremos ultrapassar esta crise, e nós estamos cientes de que já há alguns sinais de retoma e que serão certamente mais nítidos daqui a algum tempo. Alguns membros do governo estiveram envolvidos em algumas polémicas. Como é que vê a instabilidade no governo? Acha que as pessoas estão a perder a confiança na classe política? Primeiro, eu não gosto de comentar polémicas. Eu penso que os deputados têm um trabalho muito sério e muito importante a fazer, que é o de, não só do enquadramento legislativo e da produção de normas e de leis,
mas também um papel de fiscalizadores da ação do Governo e não podem demitir-se também desse papel de fiscalização da ação do Governo. Mas não propriamente um papel de comentadores. Eu acho que já há outros comentadores que se prestam, e há alguns muito bem, a essa atividade e, portanto, eu não gosto de entrar nessa atividade comentadora. No entanto, o que neste momento parece óbvio para toda a gente é que ninguém deseja a instabilidade política. Ninguém pretende acrescentar a uma crise económica uma crise política, porque a crise política iria agravar certamente a crise económico-financeira que nós estamos neste momento a sentir e a viver. E, portanto, quando houve essa crise no seio da coligação, com certeza que era isso que se referia, eu creio que os portugueses se aperceberam de que caminhavam para um abismo. E os portugueses não querem caminhar para esse abismo. Os portugueses estão determinados em seguir em frente, em conseguir equilibrar as contas públicas e em superar esta crise que nos assola. Nesse sentido, julgo que é importante sublinhar também o bom senso, a sensatez, a moderação e a capacidade de gerar compromissos que toda a classe política, eu digo e sublinho, toda a classe política deve manifestar hoje em dia. Eu creio que isto deve existir sempre, a colaboração interinstitucional, a colaboração entre os diferentes partidos, entre as diferentes estruturas dos diferentes partidos, deve existir sempre, mas num momento tão dramático como o que o país vive, num momento em que cumprimos um programa de ajustamento muito difícil, muito exigente, ainda se exige mais da classe política, que sejam capazes de se reunir, de estabelecer consensos, de estabelecer prioridades e de colocar em primeiro lugar os portugueses e não as autárquicas ou os resultados eleitorais ou a trabalhar para primeiras páginas de jornais, etc. Portanto, creio que é fundamental que nós sejamos todos capazes de olhar mais para o país e de estabelecer compromissos de longo prazo do que cada um ficar a olhar para o seu umbigo, porque assim perdemos todos. Okay. Já referiu as autárquicas. Acha que a desacreditação nos políticos vai ter influência nas eleições? Eu acredito que não. E acredito que não por uma razão, porque as pessoas efetivamente estão zangadas, eu utilizaria mesmo esta expressão, estão desiludidas com a classe política. Porque durante muito tempo venderam ilusões. Houve muitos políticos que se tornaram especialistas em vender ilusões, em vender produtos com outro nome, em vender pseudo-realidades, em criar fantasias. Naturalmente, as pessoas apercebem-se e hoje as pessoas têm um sentido crítico muito forte. Eu acho hoje em dia já são muito exigentes, são muito perspicazes e apercebem-se da gravidade da situação e por isso as pessoas não acreditam em falsas promessas. Essa imagem do político que vende ilusões de que tudo está bem, de que não é preciso sacrifícios, de que nós podemos ter um déficit muitíssimo maior, de que não precisamos de obrigar as pessoas a pagar mais impostos, de que até podemos dar-nos ao luxo de reduzir a carga fiscal. As pessoas percebem que é eleitoralismo, as pessoas percebem que se nós estivéssemos tão bem assim, nós não tínhamos precisado de assinar um memorando de entendimento, nós não tínhamos precisado de pedir ajuda internacional. E, portanto, as pessoas sabem que aquilo que se está a tentar vender é uma imagem para as próximas eleições, porque o Partido Socialista, se tivesse tantas ideias, na altura em que assinou o memorando, ele tê-las-ia concretizado no papel. Elas estariam lá nesse memorando. E nós sabemos que o memorando que este governo herdou, porque o Partido Socialista assinou com a Troika, mas em nome do país, em nome de Portugal, vinculando o país. E, portanto, o memorando era um memorando completamente inexecuível. Era um memorando que apontava para um déficit de 3% no final do programa de ajustamento. Isto é, como é que o PS assinou um memorando onde previa que o déficit no final do programa de ajustamento seria de 3% e hoje, em pleno ano de 2013, o PS vem a dizer que o déficit tem de ser de pelo menos 5% do produto interno bruto. Quer dizer, isto é eleitoralismo, isto é irrealista, isto é vender ilusões.
é criar a imagem de que nós conseguimos sair da crise sem fazer sacrifícios. E não conseguimos. E os portugueses sabem que não conseguimos. E estão disponíveis para colaborar. E, portanto, nesse sentido, eu entendo que os portugueses saberão reconhecer quem trabalha com seriedade, quem trabalha com rigor, quem trabalha com humanismo, quem se dedica à causa pública e quem está na causa pública para se servir. Porque também há, naturalmente, quem esteja na causa pública não para servir, mas para se servir. E como as autárquicas são eleições, eu diria, de proximidade, as pessoas vão olhar para os candidatos e não tanto para os partidos. Aquela imagem de que o PSD seria afetado, e o PS tentou criar esta ilusão de que o PSD seria castigado nas autárquicas por causa da ação do governo, é completamente falsa, porque o PSD está neste momento a fazer um trabalho muito sério, muito rigoroso, de controle orçamental, de gestão, de controle de rigor nas contas públicas. Um trabalho completamente transparente, escrutinado, como disse, pela Troika e pelo Parlamento. Portanto, nessa medida, eu creio que isso não se traduzirá nas eleições. E, por outro lado, o PSD tem sabido escolher candidatos que falam por si, candidatos que são reconhecidos pelas pessoas, como pessoas verdadeiras, autênticas, empenhadas, competentes. O PSD tem sabido escolher bons candidatos e eu estou certa de que esses candidatos conseguirão ótimos resultados, porque as pessoas apostam mais na pessoa, no candidato, do que propriamente até no partido nestas eleições. Foi eleita para deputada pelo Círculo de Vila Real. Que trabalho é que tem feito pelo distrito e principalmente pela região de Trás-os-Montes? O nosso trabalho como sabe, o distrito é muito extenso, é muito grande, e o nosso trabalho tem sido feito não só no contacto muito estreito com as pessoas, com as populações e com as instituições, quer com as câmaras municipais, com as conselhias do partido, com a distrital, com as próprias pessoas no contacto de rua que eu procuro privilegiar. Mas é também um trabalho que se faz depois no Parlamento e que tem de ter reflexo no Parlamento. E nós no Parlamento temos apresentado diversas perguntas ao Governo sobre temáticas que têm a ver com a nossa região, quer com a região de Alto Tâmega, quer com todo o círculo eleitoral, sobre a saúde, sobre a justiça, sobre a educação, sobre a construção do túnel do Marão, por exemplo. Nós apresentámos recentemente um projeto de resolução a recomendar ao Governo a conclusão o mais rapidamente possível do túnel do Marão, sobre a questão da saúde, os cuidados de saúde no Alto Tâmega e a questão do Hospital de Chaves, que nos preocupa sobremaneira, e da sua perda de valências, que se verificou a quando da sua integração no centro hospitalar, efetuada pelo governo socialista. E, efetivamente, nós temos tentado trabalhar juntamente com o Ministério da Saúde, com a Comissão de Saúde na Assembleia da República e com o atual Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, no sentido de conseguirmos inverter este estado de coisas e de conseguir, efetivamente, que a unidade hospitalar de Chaves consiga dar resposta à população do Alto Tâmega, uma resposta de proximidade que as pessoas merecem, que as pessoas precisam e que, efetivamente, mostra que todos os cidadãos são iguais e todos os cidadãos têm acesso aos mesmos serviços. Temos trabalhado também na questão da justiça, lutando para que a perda de valências do Tribunal de Chaves não se efetive ou não se venha a verificar com a publicação do Decreto-Lei. Temos feito sentir, quer à Sra. Ministra, quer ao grupo parlamentar do PSD, quer na própria comissão, na primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, onde recentemente foram ouvidos os peticionários de uma petição que pretendia precisamente que a Assembleia da República diligenciasse no sentido de fazer com que o Tribunal de Comarca de Chaves se mantivesse como Tribunal de Comarca.
Eu pude participar nessa reunião da audição dos peticionários, cujo primeiro peticionário é inclusivamente o arquiteto António Cabeleira, que é presidente da Conselhia do PSD de Chaves, e pude dizer nessa reunião que subscrevia o teor dessa petição e que entendia que a luta, o combate contra as assimetrias que ainda se verificam no nosso país tem de ser feito desta forma, através de uma descentralização e de uma desconcentração de serviços, mantendo a equidade no acesso aos serviços que o Estado faculta a todos os cidadãos e que deve facultá-los em igualdade de circunstâncias. Portanto, nas diferentes áreas, quer no contacto com as escolas, quer no contacto com diferentes instituições, IPSS, etc., nós temos procurado estar atentos àquilo que são os problemas e as necessidades e os anseios da nossa população e, através de recomendações, através de perguntas ao Governo, através de pressão dentro do grupo parlamentar para que se altere algum normativo, etc., nós temos trabalhado no sentido de dar resposta a esses anseios e essas necessidades da população. Acha que se houvesse uma maior colaboração entre todos os deputados eleitos, pelos vários círculos, que ia ser mais benéfico para a região, para combater diz-me, entre todos os deputados dos diferentes partidos? Sim, dos diferentes círculos. Sim, e dos diferentes partidos. Sim, dos diferentes exatamente. Eu creio que sim. Eu, aliás, sou muito apologista do diálogo, da entreajuda, da colaboração. Eu entendo que é no diálogo que nós conseguimos encontrar as melhores soluções. Ninguém é dono da verdade. E na política, a postura de arrogância também não se concebe. Porque o político é aquele que, à partida, faz tudo o que está ao seu alcance, concebe todas as medidas possíveis para trazer felicidade, realização, bem-estar, qualidade de vida aos seus concidadãos. Ora, nós vivemos um momento de grandes desafios, vivemos um momento de muitas angústias, de muitos problemas. E, portanto, isto quer dizer que a classe política não foi capaz de governar o país como devia, durante muitos anos. Portanto, é o terceiro pedido de resgate que nós fazemos, o que é, de certa forma, vergonhoso. Isto é reconhecer internacionalmente que não somos capazes, sozinhos, de gerir o país, que gastamos acima daquilo que produzimos. O nosso PIB não chega para aquilo que nós gastamos. Portanto, isto faz com que as pessoas tenham de aceitar com humildade que precisam de ouvir. E eu digo isto frequentemente, por exemplo, dos ministros. Os ministros têm de ouvir, têm de pedir colaboração a quem está no terreno, aos presidentes das câmaras, aos presidentes de juntas, se for preciso, a ouvir os deputados que conhecem bem os seus círculos. Portanto, ter um contacto mais direto e mais estreito com as pessoas para que, efetivamente, possam tomar as melhores medidas, as medidas que são adequadas àquelas circunstâncias, àquele território, àquelas pessoas. Porque as medidas tomadas em gabinete normalmente não resultam muito bem, não é? Quando se faz um mapa no gabinete e se traçam umas linhas ali, isto normalmente é uma péssima tradução no terreno. É preciso contactar com o terreno, com as pessoas, com as instituições. E eu sou apologista disso. E entendo que, por exemplo, nós temos algum handicap aqui porque os deputados eleitos pelo interior são sempre menos do que os dos grandes centros. Acha que há um desfazamento entre o litoral e o interior? Muito grande. O país caminhou de uma forma assustadora e perniciosa e nociva para todos, para uma litoralização que é por demais evidente e cujos efeitos são devastadores. Porque nem a população do litoral tem qualidade de vida, porque hoje em dia não há qualidade de vida possível. Em cidades que efetivamente são quase gaiolas, não é? Onde se cresce em altura e as pessoas se sobrepõem, não há qualidade de vida. E, por outro lado, nós temos um interior cada vez mais despovoado e
o que acontece? O despovoamento é que isto depois é uma bola de neve. O despovoamento leva a que depois se pondere o encerramento de serviços. Porque se depois não há população, por que é que temos tantos serviços? Se aqui uma instituição serve 50 mil pessoas e ali só serve 500, nós vamos encerrar aquela que só serve 500. Mas não pode ser assim. Isto não pode ser feito assim a metro ou num gabinete. Porque estas pessoas muitas vezes têm de percorrer muitos quilómetros de estrada, muitas vezes não têm condições económicas, há condições climatéricas, culturais, económicas, sociais, etc., que têm de ser conhecidas e que têm de ser ponderadas. Não é só o número de pessoas, o número de processos, o número de doentes que acorrem aos serviços, tem de ser muito mais do que isso. Tem de ser uma visão mais integradora de diferentes aspectos. Eu creio que essa sua pergunta, de facto, também nos poderia fazer repensar esta questão da litoralização, porque nós temos de conseguir inverter esta tendência. A litoralização traduz um modelo de desenvolvimento do país nitidamente desequilibrado, desajustado, em desarmonia completa. E, portanto, nós temos de conseguir criar atratividade no interior, fixar população. Eu recordo, por exemplo, os dados que hoje foram divulgados pelo INE, que analisa a taxa de natalidade no primeiro semestre de 2013 e que nos diz que no primeiro semestre de 2013 houve mais de 4 mil nascimentos do que houve em período homólogo do ano anterior. Isto é, nos 6 primeiros meses deste ano nasceram menos 4 mil crianças, ou mais de 4 mil ainda, do que nasceram nos 6 meses de 2012. Isto é assustador. Isto coloca-nos questões prementes sobre o país, o futuro do país, que país nós queremos construir, sobre a sociedade que nós temos e também sobre, até, por exemplo, a sustentabilidade da segurança social. Quem é que vai pagar as reformas daqui a uns anos se não há ativos, se não há pessoas? E depois também nós sofremos de um outro mal aqui no interior, que é o problema da imigração e do desemprego e da falta de perspectivas. Um jovem que acaba o seu curso e chega à sua terra e gostava de fixar-se na sua terra natal e não consegue e tem de emigrar. Isto é dramático. Como é que alguém arrisca constituir família aqui, um professor que está contratado há 10 anos, e como é que vai arriscar em comprar casa em Chaves, se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos pode ir parar ao Alentejo? Isto tudo tem de nos fazer repensar as nossas políticas, a nossa forma de olhar para a família, que é um núcleo fundamental da sociedade. E a família hoje está muito desestruturada e tenderá a desestruturar-se se nós continuarmos com estas políticas que só pensam no aspecto económico, que só pensam em determinados aspectos que são eleitoralistas e que não se centram em políticas de incentivo à natalidade, de apoio às famílias, de mais apoio à maternidade e à parentalidade, políticas que efetivamente nos façam inverter esta queda na natalidade e este despovoamento que nós vivemos aqui, sobretudo na nossa região. Estava a falar agora na área da saúde. O Hospital de Chaves perdeu muitas valências. A última que perdeu foi exatamente a maternidade. Ou a parte... Sim, exatamente. Foi ponderada ou prometida a unidade local de saúde. Como é que está essa situação? Nós temos feito pressão para que, efetivamente, possa vir a ser cumprida essa resolução da Assembleia da República, que foi aprovada por unanimidade, por todos os partidos, e que foi proposta pelo nosso candidato à Câmara de Chaves, neste momento, António Cabeleira, quando estava a exercer as suas funções como deputado na Assembleia da República. A Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega faz hoje ainda mais sentido. Porquê? Porque o Governo aprovou, pela Lei 75 de 2013, a constituição da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. Ora, se o Governo reconhece que há uma especificidade, que há aqui um conjunto de municípios que têm especificidades, que partilham estruturas, que partilham problemas, que criam uma unidade, portanto, eles devem também entender que o Alto Tâmega devia ficar dotado dos serviços que
lhes permitissem responder às necessidades desta população. Ao nível da justiça, ficando, por exemplo, o Tribunal de Chaves como segunda instância civil e segunda instância criminal e garantindo assim que se mantivessem as valências que atualmente funcionam e até permitindo um alargamento de valências, criando uma segunda secção de trabalho ou criando uma outra secção que eventualmente aqui sentissem necessidade. O que é que... a nível, por exemplo, da saúde, o que é que nós neste momento podemos fazer para implementar a resolução da Assembleia da República? Apelar ao Governo para que de facto seja coerente. Se o próprio Governo reconhece esta especificidade, se cria acima do Alto Tâmega, esse Governo reconhece que esta região tem de ter um tratamento, não é? Diferenciado, que é uma região onde há uma unidade. É uma região, por exemplo, com uns transportes públicos muitíssimo deficitários. Não é só ver que hoje somos servidos pela A24. Nós temos de pensar também que a A24 é das mais caras do país. Nós temos de pensar também que há uma população muito envelhecida, que a nossa região é das regiões do país com mais baixo índice remuneratório per capita. Não é? Além do envelhecimento, da perda de autonomia que as pessoas de mais idade vão sentindo, tudo isto são argumentos que nos permitem fundamentar a dotação desta região do Alto Tâmega de serviços que permitam responder às necessidades da população sem terem de se deslocar mais longe. Sim, porque neste caso, no Tribunal, que é um dos casos que tem estado mais em tema, é a perda de valências do Tribunal, alguns dos serviços serem deslocados para Vila Real. E se as pessoas não têm capacidade para se deslocar a Vila Real, vão desistir dos processos, vão desistir, por assim dizer, de apoiar a Justiça ou de ver a Justiça... De recorrer à Justiça, exatamente. E o Governo tem de garantir que todos os cidadãos têm condições para aceder à Justiça e ao direito. Isto é um direito que está constitucionalmente instituído e o Governo tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que assim acontece. E nós não podemos permitir que um cidadão, por ter menos recursos, por ser mais dependente, por ter idade e não se poder deslocar com facilidade, até porque é analfabeto e não se sente à vontade em ir daqui a Vila Real para um meio desconhecido, porque é verdade que é sede de distrito, mas nós temos muitos idosos que foram a Vila Real uma vez na vida e até se calhar alguns que nunca foram. E, portanto, deslocar-se de um meio que é familiar para um meio que é desconhecido, para uma população envelhecida, com níveis de iliteracia grandes, nós temos com poucas capacidades... E com poucas capacidades económicas, exatamente. Portanto, nós temos de pensar muito bem esta situação. A esse respeito, eu quero sublinhar o seguinte: a política da Justiça compete ao Ministério da Justiça e ao Governo definir qual é a política de justiça. Naturalmente, o Parlamento supervisiona, fiscaliza, verifica se aquilo que são os direitos das pessoas instituídos na Constituição são assegurados. E se a política do Governo está a levantar iniquidades ou está a gerar constrangimentos, e aí o Parlamento tem de atuar, não é? Como fiscalizador da ação do Governo. Mas, de facto, compete ao Governo definir a política de justiça. E a reorganização do mapa judiciário era uma proposta que estava inscrita no memorando. Portanto, o Governo, quando avançou com o novo mapa judiciário, está a cumprir uma norma do memorando que, precisamente, apelava a que se reorganizasse o mapa judiciário, procurando maior eficiência, maior eficácia, portanto, controlo de despesas, redução de despesas, maior transparência e o fim da morosidade na justiça, que mina também a confiança que os cidadãos têm na justiça e nos tribunais. Foi para dar cumprimento a esse compromisso com a Troika que o Governo empreendeu esta reforma e está a empreender uma série de reformas na justiça. O Parlamento não viu, digamos que, inconstitucionalidades na forma como a proposta de lei do Governo nos foi apresentada, porque essa proposta de lei trata o país por igual. Aquilo que se passa em Chaves é o que se passa em todo lado. Guimarães também vai pertencer à comarca de Braga, a Figueira da Foz à de Coimbra. Portanto, o que acontece é que este Governo criou como sede de comarca
a sede de distrito administrativo. Em todo o lado. Abriu 2 exceções e o mesmo tratamento que está em Portugal continental é também para as regiões autónomas. Abriu 2 exceções que são compreensíveis pelo número de pessoas que servem, que são as áreas metropolitanas de Lisboa, onde instituiu 3 comarcas, e a área metropolitana do Porto, onde instituiu 2. Portanto, todo o resto do território nacional viu a sede de comarca ser coincidente com a sede de distrito administrativo. O que é, efetivamente, já se tem levantado esta questão, para nós também mais, se calhar, desfavorecedor, porque nós entendíamos que, neste momento, havendo a comunidade intermunicipal do Alto Tâmega, faria todo sentido que se criasse o Tribunal da Comarca do Alto Tâmega. Exato. E, portanto, mantendo assim como sede as Chaves e servindo todos estes municípios do Alto Tâmega, permitindo assim que a centralidade do Tribunal de Chaves e da cidade de Chaves, que atualmente hoje se verifica, porque hoje Chaves é a sede de comarca e sede de círculo, portanto, permitindo manter assim as valências e manter esta centralidade de Chaves no seio da comunidade intermunicipal do Alto Tâmega. Assim, dá-se a resposta aos anseios das pessoas e às necessidades, porque não são só anseios, são as necessidades e são os direitos das pessoas de aceder à justiça em iguais condições. Porque depois as distâncias comportam despesas. Exatamente. E muitas quando vezes exatamente, muitas vezes incomportáveis. Capacidade financeira. Exatamente. E não é só, é que as custas da justiça são as mesmas no Porto, ou em Guimarães, ou em Chaves. E se as pessoas de Montalegre e de Chaves têm de se deslocar mais quilómetros, isto quer dizer que a justiça, para elas, vai ser mais cara. Vai tornar-se mais cara do que para os outros cidadãos. E o Parlamento terá sempre de estar atento a esta possível criação de iniquidade. E aí o Parlamento terá de atuar, e o Parlamento pode recorrer a alguns mecanismos no âmbito da sua fiscalização da ação do Governo, como seja logo a apreciação parlamentar do decreto-lei, se entendermos que não serve os interesses dos cidadãos, e depois a outras medidas que nós utilizaremos se sentirmos que há essa necessidade. Sendo a Presidente da Assembleia da República desta região e mesmo o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, também ser da região, acha que deveriam defender ou apoiar mais a região da qual fazem parte, por assim dizer? Essa é a expectativa, não vou dizer que não, essa é a expectativa de todos os transmontanos e de toda a gente do nosso círculo, não é? Que se revêem muito, exatamente, porque eles conhecem a nossa terra, conhecem como ninguém as suas necessidades, os constrangimentos, as dificuldades, conhecem, é verdade. Mas também não podemos esquecer que a senhora Presidente da Assembleia da República está à frente do Parlamento, que é o Parlamento de Portugal, e tem de olhar da mesma maneira todas as regiões, e da mesma maneira o senhor Primeiro-Ministro, é o Primeiro-Ministro de Portugal, e não pode favorecer uma região. Mas nós também não queremos que favoreça esta região. O que nós queremos é que não se esqueça... Tendo conhecimento de causa... Exatamente, não se esqueça das características da região, das dificuldades da região, daquilo que ele sentia quando estava aqui, quando participava na Assembleia Municipal, dos temas que via serem discutidos na Assembleia Municipal de Vila Real e daquilo que ele conhecia também da comunidade envolvente. É muito importante que nós mantenhamos as raízes, porque mesmo no exercício de funções que exigem algum distanciamento, que exigem de facto, enfim, alguma imparcialidade, é importante que se mantenha este elo que nos faz ver com outros olhos, com um olhar afetivo, mas na política a dimensão afetiva também não pode ser posta de parte. Porque os cidadãos não são só intelecto, os cidadãos são intelecto e são emoções. E também é importante nós termos esta sensibilidade e percebermos as pessoas, olharmos as pessoas nos olhos, ouvirmos as pessoas, percebermos quais são os seus medos, as suas angústias, os seus anseios. E hoje em dia as pessoas precisam mais do que nunca desse apoio e desse olhar atento. E, portanto, nessa medida eu entendo que as pessoas se sentem confortáveis, se sentem orgulhosas por ter um Primeiro-Ministro e uma Presidente do Parlamento que são oriundos da nossa região, que esperam muito deles, porque nós transmontanos somos muito exigentes connosco próprios, nós esperamos muito de nós e dos outros.
e estou certa de que as expectativas são grandes, estou certa de que quando Portugal começar a ter indicadores ainda mais claros de que o fim da crise está à vista, sentiremos isto como uma vitória não só de um país, mas também do nosso primeiro-ministro, que efetivamente saiu da nossa região, e como uma vitória também da nossa região. E para que isso aconteça, é importante também que todas as políticas do Governo traduzam uma preocupação que respeita também aquilo que foi uma resolução da Assembleia da República de combate às assimetrias regionais e aquilo que foi também uma resolução do Governo. O próprio Governo aprovou uma resolução e um programa precisamente destinado ao combate das assimetrias regionais, comprometendo-se a garantir serviços de proximidade, a garantir a desconcentração e a descentralização dos serviços, de forma a que as regiões periféricas, as regiões mais pobres, não ficassem esquecidas, não continuassem, portanto, nesse desfazamento relativamente a outras regiões do país mais ricas, não é? E, portanto, eu estou convencida de que o Governo cumprirá também essa resolução, quer a resolução da Assembleia da República, quer essa resolução do próprio Conselho de Ministros, de tudo fazer para combater as assimetrias. E já agora, destacar aqui um sinal que me parece muito positivo, que é o facto do próximo quadro de apoios comunitários, o CREN 2014, portanto o quadro estratégico que está a ser preparado para 2014-2020, prever que 93% das verbas comunitárias vão ser destinadas às regiões mais pobres. E isto para nós é muitíssimo importante. Já não é Lisboa, já não é Madeira, já não é o Algarve. Vai ser o resto do território, o território mais desfavorecido, que vai beneficiar de mais apoios do CREN no quadro 2014-2020. Isto para nós é uma luz de esperança, é de facto o desejo de que possa também aí inverter-se aquilo que tem sido o desenvolvimento desequilibrado do país, começar a gerar atratividade nestes territórios, onde de facto há qualidade de vida, mas onde é preciso manter serviços, porque sem serviços não há população que resista e que se mantenha. Daí a necessidade do hospital e do tribunal. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso a nossa luta pela Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega manter-se-á. Sabemos que, de momento, o país vive condições económico-financeiras e constrangimentos muito pesados e, por isso, nós compreendemos que possa não ser no imediato, mas nós insistiremos. E, mesmo não sendo no imediato a criação da Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega, pelo menos que, a curto e médio prazo, se vão repondo valências que foram retiradas e que as pessoas precisam e que efetivamente fazem com que haja equidade no acesso aos serviços de saúde, e nós temos de zelar para que isso aconteça. E o Sr. Ministro da Saúde também se tem mostrado compreensivo, também tem procurado manter serviços de proximidade. Repare que o Sr. Ministro da Saúde ainda não encerrou serviços no interior. Ele não encerra serviços no interior, ele está a reorganizar a rede de urgências já em Lisboa. O Sr. Ministro da Saúde está a fazer um trabalho muitíssimo difícil, que nunca foi feito até aqui, porque até aqui fechavam-se as extensões e os centros de saúde, etc., no interior, nos pequenos meios, onde não geravam grande contestação, onde não tinham grande visibilidade. Porquê? Porque, efetivamente, não havia muitos eleitores e, portanto, era aí que se podia fechar. Este Ministro da Saúde está a fazer um trabalho mais difícil, mais exigente, que é o de reorganizar os serviços nos grandes centros, onde efetivamente podem existir duplicações, evitar que essas duplicações existam, e está a tentar manter serviços de proximidade para que as populações não tenham de percorrer uma grande distância para aceder a serviços que são fundamentais. E isto também tem de ser destacado, porque efetivamente é uma ação muito meritória, capaz de enfrentar grandes lobbies, grandes pressões, mas efetivamente ele está a conseguir levá-la a cabo com muito êxito. Também contamos com ele para a compreensão no que respeita à criação da Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega. Agora, mais ainda, uma vez que já temos a CIM do Alto Tâmega, e portanto agora faz todo o sentido nós reivindicarmos de facto essa criação de serviços, de estruturas que sejam autossuficientes em toda a região do Alto Tâmega, nesta comunidade intermunicipal do Alto Tâmega. Mais uma vez, agradeço-lhe por ter aceito
o nosso convite e por ter estado com Muito a conversa obrigada, connosco. eu que agradeço. Quanto a si, fique connosco e até à próxima.